Você pode ir comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Depois disso, vamos à leitura, né? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre o paralítico de Betesda, enfatizando que Jesus, ele pode mudar a nossa história. Há muitas histórias tristes quando nós sentamos para conversar com pessoas, quando as pessoas às vezes chegam na igreja, muitas delas têm muitas histórias e são histórias tristes. Na história de hoje nós vamos ver uma história triste, mas uma história triste que foi transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela vida era triste até ter um encontro com Jesus. Melhor, aquela vida era triste até ser encontrada por Jesus. Então nós que já fomos encontrados por Jesus, nós sabemos a diferença, sabemos como é bom ter tido esse encontro com Cristo, mas muitos ainda, eles não tiveram esse encontro, e pode estar pensando: olha, a minha vida é triste, a minha vida é sofrida, a minha vida é problemática, ninguém me ajuda, não tem ninguém para me amparar. Essa é a situação que nós encontramos aqui em João capítulo 5. E como a Bíblia vai nos ensinar, Jesus, quando ele entra na história, a história muda. Jesus, quando ele coloca a sua mão, as coisas começam a funcionar. Essa vai ser a nossa mensagem de hoje à noite. Vejam só, no capítulo 5, diz que Jesus ele subiu para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, nos é apresentado um tanque chamado Betesda. No versículo 2 diz que, ora, em Jerusalém havia um tanque, havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. É a primeira coisa que nos é apresentada aqui na nossa história. Eu queria primeiramente que você pensasse nesse tanque, né? Nesse tanque que em hebraico se chama Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Praticamente nas cidades pequenas ou até mesmo nas capitais, os primeiros hospitais que haviam se chamavam Casa de Misericórdia, talvez em referência a essa Betesda. Mas pensemos um pouco em Betesda.
Um tanque que tinha muitas histórias para contar. E na sua maioria, quase todas as histórias ali em Betesda eram histórias tristes. Um tanque chamado Betesda. Esse tanque existe ainda hoje. Se você for em Jerusalém, você vai encontrar esse tanque. Lá não tem mais água, no seu redor não tem mais doentes de estar cego, coxo, paralítico, eles não ficam mais deitados ali. Ali hoje é um monte de ruínas, você pode visitar, você pode chegar bem perto, você pode tocar naquelas pedras se você quiser, mas lá não tem mais nem água, nem a multidão de doentes. E ele é muito mais do que um tanque, é uma enorme piscina para onde na época de Jesus fluíam muitos enfermos, como está colocado aqui no versículo 3, neste jazia uma grande multidão. Muitas pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas, entre eles contavam-se os cegos, os coxos, os paralíticos, e o que eles faziam lá? Eles estavam lá, debaixo daqueles 5 alpendres, ou à beirada daquela piscina, esperando o mover das águas. O mover das águas que era movido por um anjo que descia do céu e movia aquelas águas, cuja história nos conta pelas escrituras que o primeiro que caía naquelas águas, movidas pelo anjo, aquela pessoa, sendo quem for, de qualquer enfermidade, ela estaria curada. Então, Betesda no tempo de Jesus, vamos pensar um pouco, Betesda era principalmente um lugar de esperança. Por que um lugar de esperança? Veja quem frequentava lá: cegos, coxos, paralíticos. Era um lugar de esperança para os doentes. Os doentes queriam estar lá, porque se eles não quisessem estar lá, eles não ficariam ali à beira daquela piscina. Mas por que eles estavam ali? Eles estavam ali porque eles ouviam falar que descia aquele anjo e movia aquelas águas, e o primeiro que pulasse nas águas seria curado. Isso dava para eles uma esperança de cura. Então, para lá iam cegos, para lá iam coxos, para lá iam paralíticos e muitos outros tipos de enfermos. Por isso, era um lugar de esperança, onde muitos doentes afluíam para ali, esperando um milagre, à espera de um milagre, à espera desse anjo que movia as águas. Agora, não apenas era um lugar de esperança, mas Betesda também era um lugar de tristeza, um lugar triste, um lugar de pranto, um lugar de dor. Porque se ali havia os doentes, o nome já diz tudo, a casa de misericórdia. Se é uma casa de misericórdia, é por quê? Porque as pessoas chegam lá em estado de miséria. Por isso, casa de misericórdia. Misericórdia lembra miséria. Eles ficavam ali, jogados ali, à beira daquela água, debaixo daqueles alpendres. Por ali passava todos os dias, um dia atrás do outro, maioria deixado de manhã para ser buscado à tarde, e esperando, ou seja, na esperança mais triste. Talvez o som que mais se ouvia em Betesda era o gemido de dor, o gemido do pranto, o gemido da aflição. Com certeza era o som mais ouvido naquele lugar. Eu fico pensando, irmãos, quando descia um anjo naquele lugar, como devia ser, né? Vamos dizer, mas pastor, a Bíblia é clara a respeito de descer um anjo? Eu te digo, não, nós não temos assim aquela certeza. A Bíblia não diz, isso é verdade. Mas eu digo uma coisa para vocês, não importa se era ou se não era a verdade, no sentido que as pessoas estavam ali, a Bíblia só está dizendo que as pessoas estavam ali porque elas ouviam falar do anjo, correto? Pessoalmente, eu não me importo com isso, porque as pessoas, se elas estavam ali, é porque elas realmente acreditavam que aquele anjo descia e movia aquelas águas. Então elas tinham uma esperança de ser curadas. Se elas não tivessem aquela esperança, elas não estariam ali. Agora, há um misticismo religioso, há um misticismo que tomava conta daquele lugar,
E eu acredito que não era crença em Deus. Você não está lendo aqui na palavra que eles acreditavam em Deus. Você não está lendo aqui que eles realmente confessavam que Deus podia curá-los. Nada disso. O que você está lendo aqui é que eles esperavam o tal anjo descer. Independente da religião, independente da raça, independente da enfermidade, o primeiro que caísse dentro daquela água, segundo se lê aqui, é que ele seria curado. Então eles estavam ali para serem curados, não porque eles acreditavam em Deus, mas é porque eles acreditavam naquelas águas mexidas pelo anjo. O anjo, por exemplo, podia vir em qualquer momento. Não tem uma data para ele, não tem uma hora para ele, não tem um dia, não tem um minuto sequer. Talvez o que acontecia é o quê? É que alguém gritava, olha o anjo, e quando essa pessoa gritava, olha o anjo, era um pula-pula, um corre-corre danado para se chegar primeiro lá dentro daquela água. Imagine o espremer, imagine uma pessoa atropelando a outra, imagine quantas vezes esse paralítico foi pisado quando ele tentava ir lá, se esfregando tudo, andando como se fosse uma lagartixa, querendo, né, entrar naquelas águas, querendo ser o primeiro, mas outros chegavam primeiro. Naquela balbua toda, se alguém gritasse, olha o anjo, e todo mundo caindo dentro da água, o primeiro que se sentiu um pouco melhor podia dizer, eu fui curado, né? Eu fui curado. Pronto. Às vezes a pessoa estava com uma dor de cabeça, se sentiu melhor e aquele efeito psicológico, ele pode dizer, eu estou curado, e sai daquelas águas, né? O outro que não conseguiu chegar primeiro, pulou, coisa e tal, né? Fica imaginando, se o paralítico pula dentro daquela água, alguém ainda tinha que ajudar a tirar. Ia ser o último dos últimos, mas mesmo assim, ele teria que ser tirado de lá. Mostrando para nós que a hora que o anjo descia, devia ser um momento de muita confusão, devia ser um momento de muito egoísmo, devia ser um momento de aflição também, por querer ser aquele primeiro que caía lá dentro. Mas olha, para uma pessoa que não tem salvação, para uma pessoa que não tem Cristo como Salvador, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, para essa pessoa, quando ela ouve falar de alguma coisa que cura, ela vai correr atrás. É assim em todos os lugares. Isso não é específico, isso não é uma coisa que cabe apenas a Betesda, de jeito nenhum. Quantos lugares de romaria existem porque as pessoas têm essa mesma esperança, a esperança de ser curado. Tá bem. Vamos continuar aqui, né? Pensemos então em Betesda e nós vamos ver o quê? Que aquele lugar era um lugar de tristeza porque tinha muita gente doente, mas principalmente era um lugar onde as pessoas, elas tinham a esperança de serem curadas, ou seja, tinham um fio de esperança que a vida delas seriam transformadas. Muito bem. Agora, a palavra de Deus insere uma pessoa nessa história. No meio de tantas histórias tristes, no meio daqueles doentes, os cegos que não podiam ver, estavam ali, né? Aqueles que eram surdos, aqueles que tinham outro tipo de enfermidade, como aqui a palavra de Deus está dizendo, um coxo, um paralítico. Vejam só, eles estavam ali, cada um deles tinha sua história, era uma história triste. E aqui Deus separa uma história dentre muitas histórias. A história deste homem, a história do paralítico de Betesda, que como nós sabemos, como nós lemos nas Escrituras, era sim uma história triste. Começa assim no versículo 5, estava ali. Há quanto tempo ele estava ali? Nós não sabemos há quanto tempo ele estava ali, naquele tanque à espera, mas nós sabemos quanto tempo ele estava doente. A palavra de Deus diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo.
pobre paralítico. Ele estava numa situação realmente muito difícil. 38 anos fazia que ele estava naquela condição. Ele não era paralítico, mas ele ficou paralítico. Alguma coisa aconteceu que ele teve os membros do seu corpo paralisados. Jesus diz que ele cometeu um erro, um pecado, e por isso então ele acabou ficando daquele jeito. Agora, eram 38 anos naquela condição. Para vocês terem uma ideia, quando o pai do João Batista foi lá no templo e recebeu a revelação que nasceria o João Batista, esse homem já fazia mais ou menos uns 5 anos que ele estava ali, que ele estava enfermo, que ele estava paralítico. Quando Jesus foi apresentado, a mesma coisa. Já fazia mais de 30 anos que aquele homem estava doente. Jesus, quando ele foi lá com 12 anos, aquele homem continuava doente. Agora Jesus ele volta para Jerusalém com 30, um pouco mais de 30 anos aqui no capítulo 5. E ele continua doente, continua enfermo. Então, fazia 38 anos que ele estava assim e provavelmente vivia em condições miseráveis, sozinho, como ele disse, sem ninguém para ajudar. Então, podemos dizer como ele tomava banho. Provavelmente tomava pouco banho ou nenhum. Por isso, cheirava mal, jogado à beira da piscina. Será que alguém levava eles de manhã e depois buscava à tarde, ou ele já morava lá, já vivia lá, naquela esperança, já que o anjo não tinha hora para chegar? É mais provável a gente pensar que eles ficavam ali, mas que seja que alguém coloque de manhã e só busque à tarde. A Bíblia não é clara, não é que não é clara, a Bíblia não dá essa informação para nós. Só diz que ele jazia ali naquele lugar. Mas imagine, não deveria ser um lugar de grande higiene, porque muitos doentes ocupando o mesmo espaço, sem tomar banho, à espera desse anjo. Não era uma vida fácil. Roupas velhas, roupas rasgadas, a maior parte do dia passando fome, passando sede. Como esse homem ia no banheiro? Então, imagine tudo isso. Essa era a vida desse paralítico ali debaixo daquele alpendre, da beira daquela piscina, com uma condição realmente miserável. A sua enfermidade, como Jesus, ele noticia, como Jesus diz, ele falou no final da história: vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior, mostrando para aquele paralítico que a sua enfermidade, e o paralítico também sabia disso, com certeza a sua enfermidade era consequência do seu pecado. Toda aquela miséria, todo aquele sofrimento era consequência de um erro que ele tinha cometido. Meus queridos irmãos, não há miséria, não há problema, não há nada que seja ruim neste mundo que não é consequência do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, começaram os espinhos, os abrolhos, começaram as pestes, começaram as mortes, os assassinatos, a imoralidade. Então, aquele pecado abriu muitas situações de pecado, que hoje, meus irmãos, nós nos encontramos nessa situação. Mesmo uma pandemia como nós vivemos hoje, é consequência do pecado. Por isso, aquele homem, ele estava naquela condição, porque ele cometeu alguma falha, ele cometeu algum erro. Por 38 anos ele ficou pensando naquilo, que talvez poderia ser evitado, um pecado que poderia ser evitado. Agora aqui vai um conselho. Ele, por exemplo, está passando por aquilo e Jesus vai dar jeito na sua vida. Jesus vai trazer a solução para o seu problema. Mas se pode se evitar o pecado, se pode se evitar o mal, evite o mal, evite o pecado. Faça isso. Continuando, meus queridos irmãos, há uma coisa que impressiona nesse paralítico. É verdade que ele está numa situação miserável, mas é verdade também que ele é um campeão da esperança.
que há neste paralítico uma esperança enorme de ser curado. Há uma esperança viva dentro dele. Porque se as notícias não são boas, quando diz, esse homem estava enfermo, fazia 38 anos, Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, perguntou-lhe e disse, queres ficar são? Aí o enfermo disse ao Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olhe bem essa frase, enquanto eu vou, ou seja, eu sempre vou. Eu estou indo. Ele está dizendo que aquele anjo descia lá, ele está dizendo que pelo menos alguém gritava, olha o anjo, e quando alguém gritava, olha o anjo, ele está dizendo, eu sempre vou, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Há uma esperança viva dentro dele. 38 anos é muito tempo para uma pessoa esperar. 38 anos é tempo suficiente para uma pessoa desistir sem ser condenado porque desistiu. Para ele dizer, para mim não dá mais, já faz 38 anos que eu estou esperando a cura e ela não vem, ninguém vai criticar um homem desse se ele falar, eu não acredito mais, porque 38 anos é muito tempo. Ter esperança de cura no começo é uma coisa, agora, depois de 38 anos, continuar crendo nessa cura é algo realmente admirável, não há dúvida disso. O mais correto seria ele se conformar com a sua enfermidade. O mais correto era se conformar, talvez virar um mendigo, ser um pedinte como aquele do capítulo 3 de Atos. Aquele pedinte que ficava na Porta Formosa, daria um bom lucro para ele. Se conformar, voltar para casa, ficar em casa, sabe lá, já que eu estou assim, pelo menos eu fico no conforto da minha casa. Mas ele está dizendo aqui, eu sempre vou, enquanto eu vou. Então, esse paralítico teimoso, ele nos ensina para mim, ensina para você, nunca desistir. Esse é o ensinamento que recebemos de um paralítico. Nunca desistir. Ele não se conforma, ele não se acomoda, ele está sempre lutando. Ele disse, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. As frustrações de ter perdido muitas dessas corridas, quando alguém gritava era o anjo, e ele era o último, penúltimo, quem sabe nem conseguia pular lá dentro. Vejam só, meu querido irmão, minha querida irmã, ele nunca desistiu, mesmo sendo o último, penúltimo, mesmo tendo perdido todas as outras vezes, ele estava pronto para colocar o nome dele na inscrição da maratona, na corrida até as águas de Betesda. Ele nos ensina a nunca desistir. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, já faz alguns anos que ele faleceu, mas ele foi acometido por um AVC uma vez, duas, três, até que foi levado por um AVC. Mas uma coisa me impressionava naquele irmão, no irmão Antônio, os mais antigos vão lembrar disso. Quando ele chegou aqui, ele já estava enfermo, mas ele estava andando um pouco, vinha, caminhava. E aí deu um novo AVC nele, ele morava perto da minha casa, perto aqui da igreja, e ele ficou realmente num estado difícil. Até que um dia eu cheguei na casa dele, ele estava lá, se esperneando tudo. Aí ele disse, pastor, eu não vou desistir. Eu vou conseguir me levantar sozinho. Pasmem, ele conseguiu se levantar sozinho. É verdade que ele faleceu um tempo depois, mas me admirava aquela força de vontade. Aquele também era um campeão de esperança. Como esse homem é um campeão de esperança. As pessoas são muito acomodadas. São acomodadas na miséria. São acomodadas na sujeira. São acomodadas no erro, no pecado, nas brigas, nas confusões. São acomodadas a reclamar de tudo, de reclamar de todos. As pessoas são acomodadas a isso. Já são derrotadas por estar sempre reclamando, por estar sempre sendo negativo.
por estar sempre culpando as outras pessoas, já são derrotadas. Esse homem está dizendo, não tenho ninguém, mas o fato de não ter ninguém não quer dizer que ele vai desistir. Ele não desistia, mesmo não tendo ninguém, mesmo sendo sem condições, ele não desistia. Eu tenho esse vício aqui, para mim não tem jeito, e vai no vício novamente, se acomodou naquela miséria, se acomodou naquela sujeira. Essas pessoas são assim. Não esse paralítico de Betesda, ele não se acomodou, não se conformou. Esse paralítico, ele é um exemplo de esperança, de alguém que lutava, que não desistia nunca. Lá está ele. E o que é esperança, meus irmãos? O que é esperança? Olha, ninguém tem esperança de algo ruim, ou que algo ruim vai lhe acontecer. Por exemplo, você não tem esperança que uma pessoa que você ama vai morrer. Você não fala isso. Tem esperança que meu fulano que eu amo tanto vai morrer? Minha fulana que eu amo tanto vai morrer? Não, ninguém tem uma esperança disso. Ninguém tem esperança. Eu tenho esperança que eu vou perder o meu emprego. Não, pelo contrário. Se a pessoa estiver desempregada, eu tenho esperança que vou conseguir um emprego, mas não esperança que vou conseguir, vou perder o meu emprego. Tem esperança que a minha casa vai pegar fogo. Não. Tem esperança que eu vou para o inferno. Não, ninguém fala isso. Porque esperança não é isso. Esperança é uma antecipação feliz daquilo que é bom. Paulo, por exemplo, ele diz, esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, ele nos prometeu. Olha só, temos nós cristãos esperança da vida eterna. Paulo diz outra coisa lá no livro de Atos, a esperança da ressurreição dos mortos. Nós temos esperança que os ímpios não têm, que nós vamos ressuscitar. Paulo fala de mais uma esperança. Ele fala, olha, aguardamos a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Cristo é chamado aqui. O grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Ele há de aparecer. Nós temos essa esperança. Então, esperança é ter uma expectativa favorável, é ter uma expectativa confiante. Eu tenho a esperança que vou ter a minha casa, eu tenho esperança que eu vou ser curado. Essa era a esperança daquele paralítico, por isso que ele estava ali. É verdade que está frustrado e sempre se frustrou por não ter sido o primeiro, mas aquilo não roubou a sua esperança, porque ele permaneceu ali. Então, sabendo que a esperança, eu quero lembrar os meus irmãos que a esperança tem inimigos. Existe o que nós chamamos inimigos da esperança. Eu fico olhando para esse paralítico. Havia sérios inimigos da esperança. Aqueles que estavam ao seu redor. Por exemplo, tem os inconstantes. Os inconstantes, eles iam lá aquele poço, ficavam um tempo, aí não conseguiram ser o primeiro, já saíam reclamando, sabe? Abandonavam, desiludidos, né? É muito difícil, né? Inconstante. Quando uma pessoa sai, quando uma pessoa afasta, eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa sai da igreja, se afasta da igreja, ela nunca sai sozinho. Pela minha experiência de pastor, e já faz 30 anos que eu sou pastor, essa pessoa nunca sai sozinho, sempre alguém sai junto com ele. Se ela for estou voltando para o mundo, olha, por exemplo, o Pedro, ele depois da ressurreição de Jesus, ele disse, eu vou pescar, mas Jesus já tinha dito para ele, para não pescar, olha, eu vou fazer vocês pescador de homens, abandona essas redes aí. Ele já tinha abandonado as redes. Inconstante naquele momento, ele fez o quê? Vou pescar. Sabe quantos que ele levou com ele? 6. Pasme, levou 6 junto com ele. Então os inconstantes, eles influem, eles têm influência. Aquela pessoa que está trabalhando, não vou trabalhar mais na igreja não, alguém vai parar junto com ele. Com certeza vai parar. Sabe por quê? Porque é inconstante igual.
é feito da mesma madeira, é inconstante igual. Tem os murmuradores, inimigos da esperança. Ficava lá, sempre reclamando. Esse anjo não desce nunca. Ou se o anjo não desce nunca, é muito difícil mesmo, né? Ou talvez olhava, você, meu amigo, você, se eu que estou aqui com as pernas boas não tenho chance, imagine você com as pernas ruins, todo aí acamado, sem poder mexer perna, sem mexer braço. Você é que não tem chance mesmo, né? Suma daqui, vai embora, que nem falou a mulher do Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. São inimigos da esperança. Murmuradores são inimigos. Você se afaste de gente que fala mal da igreja. Você gosta de gente que fala mal de igreja? Você vai sofrer a mesma pena e maldição que eles. Se afaste. Não fica junto. Os inimigos da esperança. Falta de solidariedade. Ele disse, olha, não tem ninguém que me ajuda. Não tinha mesmo. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, talvez conversando, meu amigo, né? Quando o anjo descer, você não me dá uma mãozinha? Mas o amigo estava ali, coitado, para ser curado também. Podia dizer, a gente vai junto, pelo menos, né? Mas quando gritava, era o anjo, coitado do paralítico, ele ficava para trás. Era cada um por si, como a gente falava quando era criança, né? Quando era criança, falava assim, olha, cada um por si, Deus para todos, né? E salve-se quem puder, não é assim? É mais ou menos assim, Betesda era desse jeito, né? Mas ele não perdeu a sua esperança, né? Olha só, o inimigo mais cruel não era nem os inconstantes, os murmuradores, a falta de solidariedade, não. O inimigo mais poderoso, mais cruel da esperança é o tempo. É o que está mencionado aqui no versículo 5. Esses 38 anos. O tempo é cruel. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 13 e versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Muitas pessoas realmente desistem por causa do tempo. Olha o Abraão e a Sara, admiráveis, o homem da fé, a esposa do homem da fé. Depois de 10 anos que Deus disse que eles iam ter um filho e eles não tiveram um filho, o que a Sara faz? Fala para o Abraão ter um filho com a sua serva Agar, e ele faz o quê? Ele aceita a proposta da sua esposa. E até hoje eles têm problema por causa disso. Então, o tempo, ele é muito cruel com a esperança. O tempo não apenas testa a esperança dos fiéis, testa a esperança, como testou aqui desse paralítico, que foi um campeão da esperança, mas o tempo revela que muitos, na verdade, não passam de fogo de palha. E, meus irmãos, isso tem em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Há muitos que frequentam a igreja e não passam de fogo de palha. O tempo vai provar que é uma palha que qualquer ventinho leva, qualquer fogo acaba com tudo. O tempo é cruel com a esperança. Mas agora, pensemos na transformação do paralítico. Essa história triste vai se tornar uma história feliz. Um dia a esperança bateu nas suas costas. Diz aqui no versículo 6, Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Olha só, a esperança bate nas costas daquele paralítico, a esperança tem uma palavra, a esperança tem um nome. O nome daquela esperança era Jesus. É Jesus ainda, como Paulo disse, Jesus, esperança nossa. E a palavra que ele diz, queres ficar curado? Olha aí, né? E aí, meu amigo, você quer ser curado? Veja só, Jesus ele vem ao encontro daquele paralítico. Aquela obra é uma obra proposital. Tinha 12 portas em Jerusalém. Jesus entrou justamente pela porta das ovelhas, que dá entrada para dar acesso aonde? Ao tanque de Betesda.
No tanque de Betesda tem 5 alpendres, que significa que há 5 entradas para poder entrar e ver aquela piscina, dar acesso àquela piscina. Jesus entrou justamente na entrada que ele estava, proposital. Jesus foi ao encontro daquele paralítico. Aliás, como disse a nossa música, Jesus vai hoje passar. Jesus, ele vai ao encontro de cada alma, de cada pessoa. Ele vai lá e ele quer ouvir aquela pessoa, ele quer saber daquela pessoa, ele sabe tudo daquela pessoa, mas ele quer ouvir da própria pessoa. É o que acontece na nossa história. Jesus, ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Queres ficar são? E talvez você pode dizer assim, né? Essa pergunta, pastor, tem uma resposta óbvia, né? Queres ficar são? Está ali, é claro que ele quer ficar são. Não há dúvida que ele quer ficação, né? A gente fica imaginando, tem alguns irmãos da igreja que você fala uma pergunta para ele, tem que ter cuidado, né? Desse aqui eu posso falar que ele não vai ficar bravo comigo, né? Se chegasse no irmão Ronald e falasse assim, ei, tá lá, coitadinho, esperando a água agitar, você quer ficação? Acho que ele falaria assim, não quero ficação não, né? Tô aqui de bonito, né? Tá dando risada da minha cara, né? Mas olha só, a pergunta tem uma resposta óbvia, evidente, claríssima. Todo mundo sabe essa resposta. A resposta é sim, né? Eu quero ficar são, eu quero ficar curado. Jesus sabia que ele queria ficar curado. Agora, se Jesus sabia que ele queria ficar curado, por que Jesus faz uma pergunta desse jeito? Uma pergunta dessa, né? Então, meus irmãos, a resposta, os motivos estão na resposta do paralítico, né? Primeiro, quando Jesus pergunta, você quer ficar são? Jesus, ele permite aquele paralítico abrir o seu coração, falar dos seus problemas. E é o que ele faz. Ele conversa com Jesus, ele abre o seu coração para Jesus, ele conta o que ele não pode fazer, ele conta o que ele quer fazer. O que ele quer fazer? Eu quero ser curado, eu estou querendo pular naquelas águas para ser curado, eu quero ser o primeiro. Mas ele fala também, mas não tem ninguém para me ajudar. Veja só, primeiramente Jesus quer ouvir o seu coração, quer que ele conte, fale dos seus problemas. Olha, as vidas que são transformadas são aquelas vidas que contam os seus problemas para Jesus. Você pode ficar contando seus problemas para todo mundo, não vai resolver. Mas quando você conta para Jesus, quando você conta para Deus, aí sim você tem alguém que pode te ajudar. Jesus ouviu atentamente tudo o que ele disse. Segundo, ele admite a sua própria incapacidade de fazer alguma coisa. Ele até diz, enquanto eu vou, outro vai antes de mim. Quer dizer, eu não consigo, eu por mim mesmo, eu sempre vou ser o último a chegar lá. Das minhas próprias forças, eu não tenho condições de ser curado. Terceiro, ele admite que não tem ninguém que pode ajudá-lo. Ele mesmo diz no versículo 7, ele diz assim, Senhor, eu não tenho nenhum homem, ou homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Veja a esperança dele, a esperança que ele tinha de cair naquelas águas e ser o primeiro. Quem sabe alguém vem e me acode. Quem sabe um dia todo mundo desiste, ou todo mundo esteja dormindo, e eu vou ser o primeiro a chegar lá. Mas ele abre o coração, ele diz, eu não tenho condições, ninguém me ajuda. E realmente ele está dizendo para o Senhor, a situação é muito difícil. Talvez é uma situação parecida que muitas pessoas vivem. Pode não ser um paralítico, mas pode ser um outro problema. Às vezes a pessoa, um pai de família, numa pandemia dessa, vamos dizer que ele perde um emprego, um pai de família, e aí passa um mês, 2, 3, acaba todo aquele seguro-desemprego, acaba tudo aquilo ali, e ele vê as suas crianças com fome, a sua esposa precisando das coisas, a casa com conta de água, luz, tem que comprar comida e tudo mais, Ele pode falar para Jesus o que esse rapaz falou. Ele pode contar com Jesus. Mas geralmente não é isso que acontece.
Uma das coisas que tem mais aumentado no Brasil, e não somente no Brasil, mas no mundo, é o suicídio. Sabe por quê? Porque falta esperança para as pessoas. Por isso o paralítico é um exemplo de esperança. Ele está dizendo para Jesus, eu não tenho ninguém, eu mesmo não consigo, mas ele estava ali. Ele mostra que ele estava ali. E ele tinha para quem contar o seu problema. E ele contou o seu problema para a pessoa certa. Continuando, vale a pena esperar, vale a pena ter essa esperança, porque Jesus olha para ele e diz no versículo 8, levanta, toma a tua cama e anda. Ele foi curado. O milagre tão esperado aconteceu nessas palavras, levanta, toma a tua cama e anda. O milagre, irmãos, ele não se explica, o milagre ele acontece, o milagre quando acontece você apenas tem que crer. Como aconteceu com este homem? Há 38 anos jazia ali naquele estado. Aí Jesus vem com o seu poder e a sua glória, cheio de compaixão e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Não é dito que ele teve fé, não. Nós não temos essa palavra aqui, tá? Mas é dito que Jesus falou e aconteceu. Veja só, o poder de Jesus Cristo para resolver todo e qualquer problema. Jesus resolveu o problema daquele rapaz, que ninguém podia resolver, que ele não sabia como resolver, mas Jesus resolveu. Jesus foi lá e transformou a vida dele. A vida daquele homem, a partir daquele dia, foi transformada. Jesus dá uma ordem para ele aqui, olha, toma a tua cama e anda, né? Tomar a cama para quê, né? A cama é uma coisa que talvez ele não levaria. O outro paralítico também, lá do livro de Lucas, aquele paralítico de Cafarnaum, Jesus deu a mesma ordem para ele, para que ele levasse a sua cama. Porque Jesus quer que as pessoas que estavam na cama levem a cama, se a cama é uma triste lembrança. E realmente deveria ser uma triste lembrança. Mas Jesus está dizendo, tome a sua cama. Primeiro, porque é um testemunho para todos. Testemunho que agora ele não precisa mais viver naquela cama. Ele já pode carregar a sua cama. Ele era sempre carregado na cama, agora ele pode carregar a cama. Era uma espécie de maca. Então ele era carregado naquela maca, agora ele pode fazer o quê? Ele pode carregar a maca. É um testemunho para os outros. Sabe que quando eu era pequeno, fui com meu tio lá em Londrina, ele frequentava uma igreja, a igreja chamava Deus é Amor. Bom, é uma igreja, né, que é um pouco diferente da nossa em alguns termos e princípios, mas eu me lembro que quando eu era criança, era cheio de amuleta lá, cheio de, sabe, era uma visão até estranha de uma pessoa não estar acostumado, né, mesmo que eu era criança, e eles queriam mostrar o testemunho da fé. Com certeza esse era o objetivo, o testemunho da fé. Olha, repare bem, quando ele carrega aquela cama, e as outras pessoas veem ele carregar aquela cama, ele está mostrando para todo mundo, Jesus me transformou. Jesus, ele mudou a minha vida. É importante que nós, eu e você, oxalá, nós tivéssemos uma maca para carregar, para as pessoas verem e poderem confirmar e dizer assim, olha, Jesus me transformou. Nós não temos uma maca, o que você tem é uma vida para mostrar para as pessoas que Jesus te transformou. Por isso, você que é crente em Jesus, você que é membro aqui nesta igreja, quando as pessoas olham para você, elas podem dizer que Jesus transformou a sua vida, que Jesus mudou o seu ser, que Jesus fez a diferença, ou você continua no meio dos mundanos, não há diferença nenhuma, continua deitado na maca. Talvez você continua nos mesmos pecados, vivendo uma vida torta, vivendo a se embriagar, vivendo a fumar, vivendo a se drogar.
Como as pessoas podem olhar a sua maca? Nas suas costas, carregando, ou você deitado nela? Com certeza, você não está mostrando que Jesus te transformou. Pelo contrário, você está envergonhando a Jesus, você está envergonhando a igreja de Jesus. Toma a sua cama, era um testemunho para os outros, mas era um testemunho para si mesmo. Vamos dizer que ele leva aquela maca para casa, e ele coloca lá, como se fosse mesmo um troféu, né? Olha só, do que Jesus me livrou. Toda vez que ele olhasse para aquela maca, ele poderia olhar e dizer, olha, eu era assim, hoje estou desse jeito, ou seja, Jesus me transformou. Ele podia lembrar o que Jesus Cristo fez para a sua vida, na sua vida. Por isso, meus irmãos, será que eu posso contemplar para mim mesmo e sentir todos os dias o amor de Deus? Ele colocando aquela maca na sua casa, ele lembraria de Jesus, do interesse de Jesus, do amor de Jesus por ele, do poder de Jesus em transformá-lo. E ele poderia estar sempre grato a Jesus. Por isso Jesus disse, toma a tua cama e vai. E quando ele pega a sua cama e ele vai, ele descobre que tem um novo inimigo. O inimigo dele agora não é mais a sua enfermidade. O inimigo dele não é mais as dores que o incomodava. Nada disso. Não era viver no meio daquelas pessoas e poder estar vestindo aquelas roupas rasgadas, mal cheirosas. Não era nada disso. Ele coloca a sua maca nas costas e sai feliz. Talvez indo para casa para tomar um banho e depois ir para o templo como ele foi. E feliz carregando aquela maca. Quem que encontra ele? Ele tromba com alguém, não é que encontra, trombou. No versículo 9 diz que aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito carregar a sua cama, tomar a sua cama. Olha só, todo feliz, até trombar com o sabatista. Olha, lembra que ele disse que ele não tinha ninguém para ajudar? Ninguém. Não teve um sabatista que foi lá, não teve um judeu que foi lá, não teve um guardador de sábado que foi lá para fazer o quê? Para pegar ele e jogar dentro da água quando o anjo mexia as águas. Talvez não foi nenhum nem para dar um pedaço de pão, nem para dar um pouco de água. Ninguém conhecia ele. Mas quando ele colocou aquela maca nas costas e saiu carregando, alguém disse, opa, parou. O que é isso aí? Que palhaçada é essa aí? O que está acontecendo aqui nas ruas de Jerusalém? O que está acontecendo aqui ao redor do Santo Templo? O que está acontecendo aqui? Um homem carregando a sua maca, é sábado. Você não sabia que hoje é sábado e é proibido? É uma infração grave carregar a maca no dia de sábado. Não sabia disso não? Que coisa, não é? Versículo 10, 11. E ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Então, como ele foi chamado a atenção, agora ele se enche de responsabilidade. Calma lá. Com a maca nas costas. Quem me mandou, quem me curou, o homem que me transformou, o homem que me deu aí a cura da minha paralisia, ele me mandou carregar. Então, ou eu obedeço o sabatista ou eu obedeço Jesus. É isso aí. Esse homem teve coragem de enfrentar aqueles judeus. É uma pena que muitos não têm. Muitos se vendem ao sabatismo. A quem obedecer? A Jesus ou a esse sabatista? Se Jesus mandou carregar, eu carrego ou eu jogo no chão? Estou obedecendo àquele que me curou. Tem uma outra coisa que me impressiona nesses sabatistas. Sabe o que é?
Nenhum deles perguntou, não perguntaram, quem te curou? Mas perguntaram, quem mandou você carregar essa maca? Você consegue ver a diferença disso? Onde está a preocupação daqueles homens? Eles podiam dizer, quem te curou, rapaz? Esse homem merece o nosso respeito, calma lá. Será esse o Messias? Quem te curou? Não, mas não perguntaram isso não. Perguntaram aqui, né? Está aqui, eu vou ler para vocês, né? Está aqui no versículo 12. Quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Quem que está dizendo para você desobedecer, desguardar o sábado? Fala aí, esse nome. Quando eles ficaram sabendo que era Jesus, versículo 17. Quando eles ficaram sabendo, versículo 16. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Você consegue ler isso comigo? Quando descobriram que Jesus era Jesus, quando descobriram que o curador era Jesus, aquele que mandou carregar a maca era Jesus, começaram a persegui-lo e querendo matá-lo, só porque ele mandou carregar a maca no sábado. Mas aí, esse homem foi valente, esse homem não se vendeu aos sabatistas, esse homem ele foi para o templo. Olha aqui no versículo 13, o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque ele tinha se retirado em razão daquele lugar, ou seja, o tanque de Betesda, havia uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda uma coisa pior. Olha, quando ele foi curado, não deu tempo dele conversar com Jesus. Jesus ele curou o paralítico e sumiu no meio da multidão. E o rapaz, pasmo, tão feliz, obedeceu Jesus, foi embora, mas não perguntou o nome, mas lembrava bem quem era. Onde ele se encontra depois que ele foi curado? Veja só, ele podia estar em tantos lugares. Para onde ele foi? Ele foi para o templo. Ele foi para o templo agradecer a Deus. Lá no templo, ele foi novamente encontrado por Jesus. Depois Jesus o encontrou no templo, no versículo 14. Lá ele ouviu um duro sermão. Qual sermão? Olha, você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Ele recebeu um puxão de orelha. Já pensou se é o pastor que vai falar isso para uma pessoa? O pastor hoje não pode falar nada. Se fala que na live já dá um maior problema, mas a gente chegar na pessoa e falar, olha, rapaz, não fica fazendo essa coisa errada que você está fazendo. Ó, você não namora uma ímpia não, tá? Você vai se dar mal. Vai acontecer coisa ruim para você. Imagine se o pastor falar isso. Imagine se o pastor chegar e falar assim, ó, você não fica fumando droga não, viu? Você não fica fumando cigarro, essa coisa vai dar problema para você, tá? Vai acontecer coisa ruim com você. Sabe o que acontece? O pastor é ruim. Mas Jesus, ele é bom. Jesus, ele ama as pessoas. Sabe quem vai corrigir você? As pessoas que te amam. Porque as pessoas que não te amam e querem o teu mal, eles vão dar pinga para você, vão dar cigarro para você, vão dar droga para você, vão te levar para se prostituir, vão fazer você se tornar um corrupto, um ladrão. Essas pessoas que não te amam te levam para esse caminho. As pessoas que te amam vão dizer, olha, não vá por esse caminho, não tome esse rumo. Olha aqui, você já está são, não peques mais, para que não aconteça uma coisa pior. Ele já tinha cometido um pecado há 38 anos atrás que levou ele a ficar paralisado por todo esse tempo. Aí Jesus diz, para que voltar a fazer os erros que você fazia antes? Meus irmãos, se Jesus nos transformou, por que eu vou viver como os ímpios, como vivia na perdição, antes de me converter? Você é ou não é transformado? Você é ou não é
aquela pessoa tocada pelo Espírito Santo, salvo por Jesus Cristo. Esse novo encontro despertou esse homem para dar um lindo testemunho. Olha o versículo 15. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ele não sabia que eles iam querer matá-lo. Eles não sabiam que eles odiavam tanto a Jesus. Ele não sabia. Mas quando ele viu que era Jesus, quando ele conheceu Jesus de verdade, agora ele está curado. Ele não precisa mais de Jesus. Não é verdade? Ele já está são, ele não precisa ficar falando de Jesus, já curou. Não é assim que muitas pessoas fazem? Quando está ruim, quando está mal, quando está doente, vem na igreja, pede oração, aí fica bom, some, desaparece. Ou ele já está são, o problema dele está resolvido. O que ele pode fazer? Valeu, muito obrigado, estamos juntos, tá? Até mais. Olha lá, cuidado aí, tem um pessoal sabatista aí querendo te pegar, né? Ele podia dizer isso. Mas não. Ele saiu proclamando o nome de Jesus. Ele foi contar para os judeus, olha, este é o homem que me curou, este homem que me curou se chama Jesus, Jesus me transformou, ele está dizendo, esse é o homem que nós não vamos nos arrepender em colocar a nossa esperança, esse é o nosso Senhor. Então essa mensagem, ela nos ensina, primeiro, a nunca perder a esperança, porque Jesus, ele tem poder de transformar toda e qualquer situação. Este mundo que nós vivemos é muito parecido com Betesda. Betesda é uma piscina. Ninguém faz uma piscina para se tornar um lugar de doentes. Não. Quando você vai nas termas dos Laranjais, não foi feito para que os doentes ficassem debaixo dos alpendres lá. Não. Foi feito para diversão, para alegria, para prazer. O nosso mundo foi criado um paraíso. Deus criou um paraíso. Mas assim como Betesda, aquela linda piscina, acabou se tornando a casa dos doentes. Este mundo se tornou, depois do pecado, entregue ao maligno. O mundo jaz no maligno. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então esse mundo, de certa forma, traz uma lembrança. Betesda, de certa forma, representa esse nosso mundo. E nós, muitas vezes, vivemos como paralítico, sofrendo as angústias de um mundo que geme as consequências do pecado. Nós e aqueles que estão ao nosso lado, nós sofremos, como Jesus disse, há aflições neste mundo. Sofrendo, às vezes, por conta dos próprios pecados, como o paralítico. Muitas coisas que fazemos errado, temos que pagar o pato, pagar o preço. Isso é fato. Às vezes leva anos para desfazer uma bobagem que foi feita. E às vezes a pessoa morre pensando naquilo. Então, às vezes somos como um paralítico, sofrendo pelos nossos próprios pecados. E às vezes sofremos pelas falhas e os erros dos outros. E às vezes simplesmente sofremos porque este mundo é um lugar de sofrimento. Se esse mundo fosse um lugar sem sofrimento, e se esse mundo tivesse a expectativa de melhorar, nós não teríamos nas Escrituras um novo céu e uma nova terra. Não teríamos o céu, ficaríamos aqui nessa terra. Precisamos ter a garra, a esperança do paralítico, porque ele nunca desistiu. Aqui vai uma palavra para os crentes que têm algum problema. Não desista, meu irmão. Tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muda toda e qualquer situação. Ele já mudou a tua vida, te tirou do inferno, te colocou no céu. Ele pode mudar toda e qualquer situação. É preciso crer que Jesus, ele pode mudar qualquer história. Como aquela triste história do paralítico do tanque de Betesda, ele pode mudar toda e qualquer história. Nessa pandemia, há muitas pessoas com dor na alma,
Há muitas ovelhas sendo desgarradas. Nossa igreja vai sofrer também com o desgarramento de ovelhas. Indo aos lobos. Muitos têm perdido o seu emprego. Algumas pessoas têm perdido membros da família. Nós não orávamos aqui por aquela moça que estava internada, já tinha perdido a irmã, já tinha perdido a avó, a mãe. Não é uma tristeza? Nessa pandemia, muitos perdendo os seus entes queridos, muitos casamentos à beira do abismo, realmente chegando ao fim. Lembre-se, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Senhor da glória, o mesmo Todo-Poderoso, que bateu nas costas do paralítico, Ele bate nas nossas costas. Ele vai perguntar, o que você quer? E você diga para Ele aquilo que você quer. Esse paralítico recebeu a cura, mas ele recebeu a salvação. Ele saiu falando de Jesus. A maior cura que nós temos é a cura da nossa alma. Por isso, meu amigo, se você não tem Jesus, ouça as palavras de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vejam só, Jesus te convidando, Jesus te chamando, Jesus querendo resolver os problemas da sua vida. Ele pode entrar na tua casa, como ele entrou lá em Betesda. Ele pode falar com você, como ele falou com aquele paralítico. Hoje ele está falando com você, pedindo que você o receba como Salvador, para que a sua vida seja transformada. Entregue a sua vida a Jesus. Amém?